livro dividido em capítulos por ordem cronológica dos inusitados namoros da autora. Conta desde o primeiro beijo aos 11 anos para ajudar uma prima a ficar com um rapaz e cuja inexperiente menina foi parar no hospital com nojo da língua áspera e babada do Felizardo, até a sucessão de traições que já a levaram a um quadro de depressão. Namorou um jogador atualmente no maior time de futebol do país e descobriu que ele era casado pelo jornal depois de meses. Teve um relacionamento de quase 2 anos com um ídolo do funk nacional e tem muitas histórias insólitas dessa época. E, por fim, encerra o livro com uma traição recente. Porém, dessa vez não contou o que sabia do ocorrido e foi dispensada por ciúmes do partner traidor. Livro leve, surpreendente e que mostra um movimento antifamiliar cada vez mais comum, onde a traição virou quase que regra do jogo chamado amor. Ainda assim, a autora mostra-se apaixonada pela vida e parece ter aprendido a carregar as dores e alegrias de viver intensamente. Prova que ser caminho às vezes é mais bonito e enriquecedor do que ser morada. Prefácio. Começo escrevendo esse livro de maneira no mínimo estranha, como tudo de mais legal que acontece na minha vida. Dentro do carro, na estrada, voltando de uma jornada de 19 horas de trabalho. Falo com uma amiga no WhatsApp enquanto um produtor e um figurinista dormem no banco de trás. Falamos sobre minha mais recente dor de amor, e ela, pela 1000ª vez, diz que eu deveria escrever um livro. Muitas pessoas me falam isso há muitos anos, mas apesar de eu amar escrever, sempre tive preguiça. Porém, já há alguns meses, vinha considerando a ideia de um livro com crônicas. Textos que já publiquei em minhas redes sociais e fizeram, entre aspas, sucesso. Agora não. O bichinho mais louco que habita em mim disse, vai. E quando ele diz, eu me jogo. Em tudo. Escolhi o curso da faculdade assim, fui morar em Londres assim, e já fiz muitas loucuras assim. Pois bem, vou contar sobre uma vida amorosa muito louca, feliz, dolorida e com grandes aprendizados assim também. Tenho certeza que se algum louco quiser ler meu livro, vai ao mesmo tempo gargalhar e sentir as dores físicas que senti por sempre amar demais, ou por me apaixonar rápido demais. Eu espero que quando eu colocar o ponto final desse livro, eu tenha descoberto o motivo pelo qual dói tanto amar alguém se já passei pelo hospital do amor tantas vezes. Meu coração remendado quer contar e aprender se olhando no espelho das histórias a seguir, e frear a dor ou, no mínimo, aprender a lidar com ela. Partiu? 1995, Arraial do Cabo. Eram minhas férias, e naquele final de semana, meus pais resolveram fazer o que faziam toda semana, e eu, a antissocial da família, odiava viajar. Fomos meus pais, tia Sá, a sobrinha dela, que não me lembro o nome, mas me chamava de prima, e eu. Meus pais ficaram 2 dias e me deixaram com aquela tia super pra frente, e a sobrinha que, se não fosse minha prima, eu chamaria de desinibida. Na primeira noite sem meus pais, fomos a um bar e a prima desinibida veio no meu ouvido dizer que precisava de ajuda. Levantei e fomos até uma área com mesas de sinuca. Chegando lá, ela me explica que estava afim de um menino, mas que a condição para que ele ficasse com ela era que eu desse um beijo no primo dele. Acho que naquele dia começou minha péssima relação com a palavra não. De cara neguei, porque nunca havia beijado na boca, mas ela insistiu tanto e fez parecer que eu apenas emprestaria algo rapidamente ao guri. No caso, minha boca, língua e saliva. Pois bem, fui conhecer o tal. Não me recordo muito bem da aparência, mas era um menino branco, na época da minha estatura, e pro meu estranho gosto, feio. Mas prometi e cumpri. Beijei o garoto. Me lembro de muita saliva, uma língua nojenta, enorme e áspera, bem áspera. E eu abrindo os olhos para ver se aquilo terminava logo. Resultado, Hospital Geral de Arraial do Cabo, vomitando e com enjoo. Diagnóstico, meu psicológico fudeu meu corpo. E daqui em diante, vocês verão quantas vezes meu psicológico mandará na minha vida, na minha alma. Só fui beijar novamente 4 anos depois. Acho que fiquei traumatizada. 2000, Igreja São Judas Tadeu, São Gonçalo.
Se o Marco Antônio soubesse a confusão que ele se meteria, ele jamais teria ido naquela missa e pedido a minha mãe para ficar comigo. Ficamos na rua ao lado da igreja, enquanto minha mãe me aguardava na igreja lotada. A coroa foi muito parceira, porque ela nem gostava muito de ir à missa. Depois dessa ficada, namoramos alguns meses sentados na calçada da minha casa. Detalhe, dávamos apenas selinhos. Eu era uma perfeita retardada aos 15 anos. E até hoje não entendo o porquê de não permitir ser beijada. Será que era trauma do primeiro beijo? O Marco, óbvio, não aguentou namorar uma das meninas mais populares da escola, mas que não beijava na boca. Mas eu tinha concorrência. E forte. Camille, corpo desenhado, lindos cabelos cacheados e dona de uma personalidade tão forte quanto a minha. Camille e eu disputávamos tudo nessa época. Fazíamos jazz em escolas diferentes, mas, modéstia à parte, sempre ganhei os primeiros lugares de qualquer competição que minha academia participava. Quando chegava a época de gincana na escola, não era academia contra academia, era Suelen versus Camille. Nós coreografávamos nossa turma e disputávamos como fosse final da Copa do Mundo. Não me lembro de ter perdido uma única vez. Só quando se tratou de Marco Antônio. Esse, ela levou o campeonato e ostentou a taça. Ele terminou comigo. Aliás, ele simplesmente sumiu e apareceu namorando ela. Com isso, descobri que havíamos terminado. Fiquei bem triste, mas antigamente me recuperava da fossa de forma bem diferente. Ah, Marco Antônio, nada comigo ficava barato e era tão simples. Minha afilhada de casamento, Jaqueline, prestava tão pouco quanto eu. No computador, fizemos uma arte interessante. Pegamos o desenho de um burro, animal, pintamos seus olhos de azul e a sua crina de amarelo. Marco era louro do olho azul. E deixamos um recado mais ou menos assim. O Ibama está procurando esse animal da foto ao lado, que atende pelo nome de Marco Antônio e o sobrenome que não me lembro agora. Caso você tenha informações, ligar para XXX. Imprimimos muitos cartazes e um grupo de roqueiros amigos da Jaque colou por muitos postes no caminho do nosso colégio e da casa dele. A farra foi geral. Mas não parou por aí. Eu era cruel, mesmo com as limitações de idade e recursos. Mandei fazer uma faixa, aquelas de ráfia, que anunciava também algo falando mal dele, e de madrugada penduraram na entrada da rua sem saída que ele morava. E para finalizar as homenagens, fui a uma rádio comunitária com um rascunho na mão e pedi para que o locutor gravasse uma fita com uma linda mensagem que me lembro ter como música de fundo uma do NSYNC, grupo que eu era super fã na época. Contratei um carro de som, aqueles que anunciavam as ofertas do mercado do bairro, e no dia do aniversário dele, diante de todos os amigos, o carro de som parou em frente à festa e começou a anunciar uma bela homenagem que, no final, terminou em lágrimas torrenciais de ódio de mim. Pronto, eu estava realizada e, claro, depois arrependida. Passei o mês seguinte levando cestas de café da manhã na casa dele todos os sábados antes de ir para o inglês. Hoje, só penso em uma coisa: minha mesada era ótima. No ano seguinte, eu já super velha, no auge dos meus 16 anos, trabalhando e já na universidade, tive um namoro de 8 meses com o melhor amigo do Marco, e, por sinal, ex-namorado de uma amiga minha, a Cibele. Terminamos porque ele me traiu. A primeira traição. Rafael era moreno, com olhos cor de mel, sobrancelhas grossas e um sorriso de menino bom. Antes de tudo, gostava dele como pessoa. Escutava a Cibele falar dele, embora ela não gostasse dele para namorar. Acho que ela colocou pilha para ficarmos, para se sentir menos culpada por ter terminado com ele. E eu confesso que achei legal ficar com o melhor amigo do meu ex, ainda com uma sensação de vingança. Nosso namoro era metódico, dias marcados e sem muita diversão. Tínhamos um problema. Eu trabalhava e ele muito mal estudava. Na verdade, o problema foi criado pelo pai machista dele. Me lembro que dei um celular de presente e o pai, depois de um tempo, fez ele devolver, com a justificativa que ele jamais poderia me dar algo à altura. Apesar de discordar, aceitei o telefone de volta. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Vamos aos fatos. Adorei o dia que pus fim ao namoro.
Não pensem que nessa época eu não sofria, mas a minha racionalidade era muito mais aguçada do que esse emocional desequilibrado que hoje manda em mim. Namorávamos terça, quinta e sábado. Nessa época, eu já trabalhava período integral. Em uma quarta, resolvi almoçar em casa. Nunca havia feito isso porque trabalhava longe. Quando eu terminei de comer, alguém me chamou no portão de casa. Era uma menina da sala do Rafael. Nessa época, mesmo não estudando mais no colégio, eu ainda era muito popular por lá, por ter estudado 11 anos lá e por morar em frente à escola. Pois bem, a menina foi até minha casa contar que havia dado um prazo para o Rafael me contar que tinha me traído em um aniversário de 15 anos que ele foi príncipe. Não me lembro de ter agradecido a informação, mas liguei para ele e pedi para que ele fosse mais tarde até minha casa, com a desculpa que estava com saudade, já que não era dia de namorar. Ele não desconfiou e foi presa fácil. Usávamos um anel de compromisso, claro, comprado por mim. Quando ele chegou, fui até a varanda e perguntei de forma direta: Rafael, você ainda quer namorar comigo? Ele, achando aquela pergunta no mínimo estranha, respondeu que claro. E perguntou por quê. E eu disse: porque eu não mais. Expliquei que a amiga dele havia me contado sobre a traição e que ele não tinha nada para me oferecer. Ele saiu chorando, tirou o anel e jogou no meu quintal como uma menina sensível e desnorteada. Eu nem procurei pelo anel. Coitado. Soube há uns 3 anos que ele é policial. Ah, o Marco casou com minha colega de infância, Julie. Não sei se ainda estão juntos, mas o papo que eu ouvia quando ia a São Gonçalo há alguns anos era que ele estava perdido. Entendam como quiser. Paixonites sem beijo na boca. Antes de namorar para valer, eu me apaixonei por muitos meninos. E escrevia muito sobre eles. Pena não ter meus diários da época. Minha mãe achava que eu copiava textos de livros, porque os poemas eram bonitos e sofridos demais para uma criança. Naquela época não tinha internet. Então eu castigava meus diários, assim como faço hoje nas redes sociais. Lembro-me de algumas paixões. Rômulo. Moreno, olhos verdes, cabelos de cuia, igual índio. Tinha uma irmã chamada Mary Ellen, linda, mais nova. Fui apaixonada pelo Rômulo por muitos anos no colégio. Aliás, o colégio todo era apaixonado pelo Rômulo. Mas nunca tive coragem de falar nada para ele. E nem tinha porquê. Não fui daquelas crianças que andavam de mão dada com o namoradinho do pré. Que pena. Depois, fiquei um tempo apaixonada pelo segundo, Alexandre, cujo minha família chamava de Vala, porque uma vez ele me empurrou em um buraco, vala, em frente à minha casa. Risadas eternas desse dia. Eu ficava super nervosa na presença dele. Uma vez ele foi tentar me abraçar e eu enchi de chineladas. Anos depois, encontrei o Alexandre. Um gato. Fiquei chocada. Ele é de Friburgo. Espero que esteja bem. Lembro-me da mãe Sandra e dos irmãos Léo e Tatiana. Tem história que serve só pra gente contar história. Eu estudei a vida toda no mesmo colégio, mas na 7ª série, não sei como chamam hoje, a empresa do meu pai oferecia bolsas de estudo de até 100% em muitos colégios. Como sempre fui do contra, eu quis ir para um colégio ruim. Dizia que não queria estudar com os riquinhos. E o pior, ou melhor, de tudo, meus pais sempre compraram minhas loucuras. Começava uma aventura no Cecília Meirelles. Com 11 anos, a mais nova de uma sala que a média de idade era 15. Ali, vi meus amigos fumando, matando aula, chegando às segundas-feiras virados da noitada e outras coisitas mais. Minha mãe, no meio do ano, já estava no limite da paciência e queria me tirar da escola. Comecei a xingar muito e matei aula pela primeira e única vez na vida. Parecia que eu tinha matado uma pessoa. Tamanho desespero fiquei quando descobriram e tive que contar para minha mãe o motivo da minha suspensão. Naquela época, se fumava muito um cigarro chamado Gudan. Não sei se ainda existe, mas ele tinha sabores. Só me lembro do de menta. Eu era louca para fazer pose com aquele cigarro na praça de alimentação do Rodo Shopping, mas era cagona demais para isso. Depois da suspensão, contei para minha mãe que meus amigos fumavam, e como lá em casa tinha sempre cigarro, porque meu pai é fumante, ela, para meu espanto, deu a ideia. Vai lá na sala e pega um cigarro do seu pai.
Levei e ela acendeu com certa dificuldade no fogão e me estendeu o braço dizendo: "Vai, fuma." Fui para frente de um espelho que ela deixava na janela da sala e coloquei o cigarro na boca fazendo um certo charme. Tossi, cuspi, apaguei o cigarro e ali se encerrou minha rápida trajetória como fumante. Acho que foi uma das coisas mais sábias que minha mãe fez comigo. Matei a curiosidade e vi o quão horrível era aquilo. Mas o Cecília Meirelles não me trouxe apenas experiências ruins. Lá aprendi maculelê, comecei a andar de ônibus sozinha e também me apaixonei pelo Alberto, número 3. Nessa época, eu tinha uma queda por loiros. Era loiro, não me dava muita ideia, eu caía de 4. Meu problema sempre foi ser amiga demais dos meninos, a ponto deles desabafarem suas paixões comigo, enquanto eu era completamente louca por eles. Sempre foi assim na escola. Eles me viam como a irmãzinha mais nova, e isso me deixava mais doida do que sempre fui. Com Alberto não foi diferente, mas também não durou muito, já que fiquei apenas um longo e cheio de histórias ano estudando na sala 701 com ele. Depois do Rafael, tive um namorico com um cunhado do cantor Bochecha, Rogério, número 4. Eu não me lembro o motivo de ensaiarmos com o professor e hoje amigo Luiz Fernando na Rio Sport Center na Barra da Tijuca. Mas como voltávamos de ônibus para Niterói juntos, acabamos ficando. Fiquei super apaixonada por ele. Nessa época eu dirigia e adorava levá-lo em todos os lugares. Acabei meio que virando motorista particular. Eu não curtia muito aniversário, tanto que não quis festa de 15 anos. Na verdade, não quis por outro motivo. Meu pai era dono de um salão de festas e minha mãe queria fazer uma festa lá e para apenas 100 pessoas. Como você faz 15 anos e chama 100 pessoas? No way! Não quis. Contudo, nesse aniversário que eu estava ficando com o Rogério, eu quis essa festa. Aluguei uma casa de show perto de casa, gastei tudo que tinha e não tinha e fiz uma festa com show, claro, do Bochecha, só para convidar a família do meu love. Detalhe, escrevi um funk para mandar um recado. Pedi para uma conhecida de uma amiga minha gravar e cantar no dia. Foi muito divertido, como tudo na minha vida. Mas fiquei pobre por muito tempo depois daquele aniversário, escutando meus pais reclamarem do exagero por muito tempo também. Namoro amigo. Comecei a trabalhar aos 15 anos. Minha chefe, amiga, Simone, tinha uma filha chamada Suelen, com idade similar à minha. A nossa relação transcendia a profissional, e acabei ficando amiga da filha dela. A Suelen namorava o Júnior, que era melhor amigo do Plínio, que veio a ser o meu namorado. Aliás, foi um namorado amigo. Aprendi muita coisa com Plínio e sua família. A Fátima, minha primeira sogra maravilhosa, me incentivava com tudo. Na faculdade, no trabalho e me mimava como filha. Lembro-me que ela fez um aniversário surpresa para mim com bolo da Xuxa, que sempre fui muito fã. Anísio, o padrasto do Plínio, me fez amar mexilhão. Até hoje não comi um com melhor tempero que o dele. Minhas ex-cunhadas, Nelma, Aline e Fernanda, sempre muito queridas e como um espelho para mim, já que eram mais velhas. Plínio me ensinou muita coisa, embora fosse apenas 2 anos mais velho. Uma época, ele cismou em comprar um Fusca e pesquisamos muito até que ele se apaixonasse por um azul bebê, e foi nele e no Gol da mãe dele que ele me ensinava a dirigir. Ele me ensinou também o que era ter uma família de verdade. Minha família é muito pequena e nunca tivemos reuniões, mesmo que para brigar, com muita frequência. Já na família dele, tínhamos reuniões frequentes, viajávamos, íamos à praia, clube, restaurantes, etc. Fomos muito felizes, nos divertimos muito, fizemos muita coisa juntos nos 4 anos que namoramos. Menos sexo. Aliás, foi quando terminamos que minha mãe acreditou que eu ainda era virgem com 20 anos. Ela achava que eu mentia, já que Plínio e eu sempre dormimos juntos nas nossas casas e ou quando viajávamos. Em um dos desabafos do Plínio com minha tia Eliane, ele disse que eu não encontraria mais ninguém que me respeitasse tanto quanto ele, e eu não imaginava que aquela praga de menino magoado pegaria. Realmente, nunca mais tive ninguém como ele. Mas não me arrependo de ter terminado, embora ele tenha sofrido muito com o término.
Emagreceu muito e tentou de todas as formas resgatar o que não tinha mais salvação. Queria muito poder ser amiga dele, mas por ironia do destino, ele casou com a prima de um também ex-namorado meu e rolou uma proibição compreensível. Sei o quão querida fui não só para ele, mas para toda a família. Mas uma coisa que sei fazer é respeitar o sentimento e o relacionamento das pessoas. E nunca mais os procurei. Maria da Penha. Era carnaval, eu trabalhava com comércio exterior e tinha a possibilidade de fazer um cruzeiro com generosas vantagens. Mas minha amiga Moniquete inventou de irmos para a região dos lagos. Oh, sorte! Como eu era a única com carro, minha participação nessa aventura era fundamental. Eu não tinha carteira de motorista, por isso ela chamou um amigo dela que ia para uma casa próxima à nossa para ir dirigindo e lá fomos nós. Aquele carnaval foi similar ao BBB e rolou até expulsão da casa. Tadinho do Luciano, fu. Moniquete tinha um gênio pesado e botou o amigo pra ralar antes do carnaval acabar. Não fiquei com ninguém, como sempre. Não sei se deu pra perceber, mas ou eu me apaixonava e curtia isso escrevendo no diário, ou namorava. Nunca, ao longo desses 30 anos, dei um único beijo na boca por dar, sem conhecer, sem estar apaixonada. Acho isso estranhíssimo, mas cada um com suas deficiências. Na volta do carnaval, rolam aqueles encontros para relembrar os perrengues. E apesar de não ter ficado na mesma casa que a nossa, o tal amigo da Moniquete, que vou chamar de M para não o expor, foi com a gente pro chopp pós-folia. Agora, ele quem deu a carona. Não me lembro como começou a rolar o interesse do M por mim, e muito menos o meu por ele. Só sei que voltei às minhas características da infância. Ele era louro, com os olhos claros. M tinha uma personalidade difícil, um desequilíbrio nos humores. Ao mesmo tempo em que era muito doce e amoroso, era um barril cheio de pólvora, prestes a explodir. A primeira vez que fui à casa dele deveria ter sido a última, se eu fosse mais racional. Entramos e me lembro de estar próxima à piscina conversando com o pai dele quando escutamos gritos. O coroa tentou disfarçar. Sabia o filho que tinha, mas logo entrou para ver o que estava acontecendo. Eu, envergonhada, entrei também, mas parei na sala. Amy estava quebrando algumas coisas no quarto dele, porque quando chegou na sala, a mãe havia colocado um DVD de um grupo gringo, que não me lembro qual era, para ela e as cunhadas curtirem. E o mimado, desequilibrado, queria assistir o jogo do Flamengo. Enfim, naquele dia era para eu ter pulado fora. Sempre preste atenção como o cara trata a família. E se ele era capaz de fazer aquilo com a mãe, imagino o que estaria por vir comigo. Ele era um caso a ser estudado, tanto por religiosos como por médicos. Vez ou outra, estávamos no trânsito e eu tinha a impressão que ele sairia do carro para bater em alguém. Ainda assim, tinha uns momentos fofos. Nessa época, eu morava sozinha. Meus pais tinham se separado, e eles quem saíram de casa e eu permaneci. E por morar sozinha, eu gostava de ficar bastante em casa, e por isso começaram nossas brigas. Ele adorava que eu fosse para a casa dele, dormisse lá, comesse lá e passasse o dia. E eu, sempre bicho do mato, odiava. Uma vez falei que ia embora e ele me trancou no quarto, e eu tive que ameaçar a pular a janela. Ainda assim, não consegui ir embora. Eu tinha vergonha de tudo, inclusive dos pais dele acharem que estávamos transando. E eu continuava virgem aos 22 anos. Aliás, perdi a virgindade com ele. Foi horrível. Não quero entrar em detalhes, mas eu considero como um semi-estupro. Eu não estava com vontade, foi forçado, nada delicado, e todas as outras vezes foram horríveis igual a primeira. Ele conseguiu me fazer achar que sexo era uma coisa horrível e desnecessária. É uma pena que algo que eu considero tão importante tenha sido daquela forma. Começamos a brigar muito e por tudo. Principalmente porque eu não estava mais afim de fazer muita coisa com ele. Quando decidi terminar, começou o pesadelo. Ele começou a ficar agressivo. Nessa época, eu lia muitos livros kardecistas incentivada pelo meu avô. E eu tinha certeza que o M sofria influência de espíritos ruins. Por vezes, ele me ameaçava.
Mas ao invés de me bater, ele ficava vermelho, os olhos se esbugalhavam e ele começava a puxar o próprio cabelo e bater no peito como um gorila. Era assustador. Eu só chorava e rezava. Rezava muito até que aos poucos ele ia se acalmando. Passei 2 perrengues com ele que me fizeram ter a certeza que eu deveria terminar. Mas antes, eu o acompanhava nas sessões de terapia e também já o levei em um centro espírita, onde todos os médiuns da sala o rodearam e disseram que ele precisava da ajuda de um psiquiatra. Voltando aos 2 piores perrengues, no primeiro, menti para ele dizendo que eu ia ao ensaio da escola de samba Viradouro, mas na verdade, eu só queria ir ao shopping em paz com uma amiga. Por falta de sorte, encontrei com ele como em uma cena de novela. Nos cruzamos na escada rolante e avisei a minha amiga que ele viria atrás e que era para ela se afastar de mim. Quando saímos da escada, ela entrou em uma loja e eu virei para o banheiro. Era tarde demais. Ele me colocou contra a parede e quando ia tirar o extintor de incêndio para me bater, minha amiga apareceu com segurança. Liguei para a casa dele ainda no shopping e o pai dele me aconselhou ir à delegacia para tentar impor limites ao filho. Naquele dia, o irmão dele foi me buscar e, embora envergonhado, disse que eu deveria tomar alguma atitude. Aquele era quase nosso fim. Quase porque ele não aceitava e eu passei a não querer mais vê-lo, mas ele insistia e me mandava muitas mensagens. Uma vez, invadiu minha casa e ameaçou arrombar a porta. Me tranquei no banheiro e liguei para a casa dele pedindo socorro. Foi horrível. A partir disso, dei como encerrado aquele relacionamento doente. Mas ele, não satisfeito, me enviava mensagens dizendo que eu só me separava dele, morta, e que se ele me encontrasse na rua, iria me bater até me matar. Não teve jeito. Fui à delegacia e ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Faltou a audiência de conciliação, mas logo depois fui morar fora do país e não soube mais o que deu. Para minha surpresa, uns 2 anos depois, começamos a nos falar pela internet. E alguns anos atrás, eu ostentava o título de melhor namorada do mundo, dado pelo então maluco psicopata. Hoje, sei que ele está casado e é pai de uma menina. Entrei de gaiata no navio. Em 2007, fui trabalhar em um hotel resort top aqui do Rio. Foi lá que eu conheci um meninão de 1,96 m de altura. Bon vivant, o verdadeiro pegador. Ah, grandão, desculpa por ter deixado de ser princesa logo na sua vez. Acho que contribuí muito para o grandão se tornar um ser humano melhor. E ele me permitiu descobrir que eu também podia trair. Eu não queria ficar com ele de jeito nenhum. Porém, como diz o ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Na persistência, ele venceu. E que bom! Se teve alguém que me amou nessa vida, mesmo sendo um cavalo, foi ele. Por ironia do destino, eu já havia estudado com a irmã dele na faculdade. E rapidamente conheci a família toda. Gente de bem, guerreira. Eles eram de Recife e eu zoava muito o grandão depois que ele me contou que na infância ajudava a matar galinha. Ele, muito bem-humorado, fazia graça de tudo, inclusive dos tempos das vacas magras. Aliás, ele era sempre tão bem-humorado que muitas vezes irritava. Eu sempre fui mimada e ele sabia direitinho como me tratar. Uma época meio que moramos juntos e existia uma troca incrível. Passei madrugadas fazendo o trabalho da faculdade dele ou estudando junto. E quando ele chegava da aula, ou me trazia milkshake, ou fazia um almoço delicioso e levava para mim ainda no quarto. Já lavou minhas roupas, me ajudou a tentar depilar e, coitado, pagou um micão indo do Shopping Rio Sul, Botafogo, a São Gonçalo, com um coração de pelúcia gigante no ônibus, para quando chegasse eu fizesse uma cara de que odiei o presente. Sim, eu era escrota. Eu achava que isso era ser verdadeira. Já magoei muita gente com as minhas verdades. Nosso relacionamento era ok, até que ele conheceu a proprietária de uma empresa que selecionava pessoas para trabalhar em navios. Como meu inglês era bem mais fluente que o dele, fiquei na missão de traduzir currículo e enviar para lá. O problema foi que mandei o meu junto, e com isso acabei fazendo a entrevista primeiro, passando de primeira e embarcando em semanas. A ideia era irmos juntos, mas sou imediatista e fui sozinha. Grandão embarcou meses depois, em um navio diferente e com rota totalmente diferente da minha.
No início, nos falávamos muito por e-mail e telefone. Depois, mais por e-mail e menos por telefone. E por fim, eu comecei a perder o interesse de falar tanto. A vida no navio não foi fácil no primeiro mês. O cheiro da comida me enjoava, não poder falar português com os colegas de trabalho nas áreas de passageiro era um saco. Ter que arrumar o quarto para as fiscalizações fazia parecer que eu estava no quartel. Mas aos poucos fui me acostumando e fazendo tudo aquilo parecer mais leve. Me apaixonei pelo meu chefe e comecei a ter o que chamam por lá de easy life. Não vou mentir, eu tinha muitas regalias por causa desse relacionamento. Porém, engana-se quem pensa que a cobrança era menor. Ao contrário, o exemplo tinha que ser maior e as fofocas eram constantes. Apesar do relacionamento, eu era uma ótima funcionária, elogiada pela tripulação e passageiros, e isso fazia com que o cargo de primeira-dama não pesasse tanto. A minha competência para o cargo que ocupava era nítida. O Francisco, meu chefe namorado, era bem mais velho do que eu, mas um moleque em todos os sentidos. Adorávamos dançar no cru-bar no final do expediente. Ele não era brasileiro e implicava com o colorido das minhas roupas. No fundo, nunca levei o Francisco a sério. Eu dizia claramente que quando meu contrato acabasse, eu voltaria para o Brasil e retomaria minha vida com o meu namorado. Ele, por sua vez, paquerava todo mundo e me contava. Isso que eu chamo de relacionamento maduro. Nos gostamos muito, mas hoje entendo que tínhamos consciência de que era uma paixão momentânea e que não cruzaria o oceano. Um dia, um amigo do grandão embarcou no meu navio e contou para ele que eu era a primeira-dama. Me lembro do grandão dizendo que a única mulher que ele confiou e tratou como princesa o traiu. Me doeu. Eu até hoje não sei o que dói mais, ser traído ou trair alguém que não merece. Mas a nossa história não tinha acabado ali. Voltei para o Brasil, fiquei apenas 3 semanas e fui morar em Londres. Vez ou outra, eu tinha notícias do grandão e sentia ciúmes dos relacionamentos que ele estava tendo. Quando minha temporada em Londres acabou, voltamos a nos falar. No dia que ele voltou para o Brasil, eu resolvi ir até a casa dele. Ele levou um susto e, apesar de estar namorando uma gringa, era nítido em seus olhos que nada havia mudado. Resultado? Voltamos. No dia seguinte, depois de sair da minha casa em São Gonçalo, ele voltou de moto para o Leblon porque ainda não tinha visto os pais dele. Nessa época, eu me dividi entre Barra e São Gonçalo e combinamos que eu passaria para buscá-lo à noite, pois tinha um trabalho em uma boate em Niterói. Fui tomar banho depois de mais ou menos 1 hora dele ter saído. E quando saí do banheiro, tinham muitas ligações perdidas em meu celular. Resolvi retornar e, para minha surpresa, era alguém em uma ambulância me informando que ele havia sofrido um acidente na ponte Rio-Niterói. Começava ali um show de horror. Fui desesperada para o hospital e pensando no caminho como contaria para a família dele sobre o acidente. Chegando lá, antes de eu vê-lo, um enfermeiro me chama e diz que vão fazer o possível, mas que o provável seria que ele perdesse a perna. Naquele momento, quem parecia não ter pernas era eu. Como ele era muito grande, a cabeça ficava para fora da maca para que fosse possível que a perna fraturada ficasse apoiada. Com isso, o apoio da cabeça dele era minha barriga, e pressionando o meu diafragma me deixava sem ar e fraca. Vez ou outra, eu tinha a sensação de desmaio. Corri o hospital inteiro com ele entre sala de raio-x e corredores até ele entrar para operar. Correu tudo bem e fiquei muitos dias levando cigarro para o namorado cheio de parafuso na perna. Já com ele em casa, depois de alguns meses, levei uma muleta para que ele começasse a se locomover. No segundo dia, ele escorregou dentro do banheiro e entortou a perna toda. Dessa vez, achamos que ele nunca mais andaria normal. Foi uma fase muito complicada, mas me desdobrei enquantas pude para estar ao lado dele. Acho que eu me sentia culpada por ter traído e depois pelo acidente ter sido na saída da minha casa. Não fazia nada forçado, voltei a amá-lo, mas existiu um desgaste e o amor foi morrendo aos poucos. Logo depois que ele se recuperou, eu terminei. Ele ainda insistiu muito no retorno, mas eu, quando desapego, não volto atrás. Depois de tantos anos, a gente mantém uma relação amigável. E recentemente chegamos a desabafar sobre nossos atuais relacionamentos um com o outro. Não posso chamá-lo de amigo, mas ficaram o respeito e a admiração mútuos.
Boletim de ocorrência. Fiquei bastante tempo sem ficar com ninguém depois do grandão. Talvez mais de um ano. Em um domingo desses de sol, passei a manhã na praia com meu irmão Rafael e meu ex-vizinho, que era um dos melhores amigos do Rafa. À tarde, fui à leitura do musical do meu amigo Rafa Ferrar na Zona Sul e passei algumas horas vendo aquela quantidade de atores famosos e ruins lendo o texto. Quando estava saindo da leitura, meu irmão me liga chamando para um churrasco na casa do vizinho. Hesitei um pouco, mas disse que passaria lá. Quando chego em frente à casa, saem 4 patetas. Meu irmão, meu vizinho, um amigo nosso, pagodeiro mais ou menos famoso, e um feinho. Foi a primeira coisa que pensei do sujeito. Meu irmão pede para eu descer do carro para falar oi para as pessoas. Novamente hesito, mas desço. Não fiquei 10 minutos por lá, porque eles decidiram ir para o antigo Barril 8000 e eu não quis acompanhar. No dia seguinte, estava caminhando na rua quando meu telefone toca. Era meu irmão com a seguinte frase: "Apaixonou o jogador, hein?" Não entendi bem do que ele estava falando, mas em seguida ele explicou que o tal feinho do dia anterior era jogador. Como o rapaz tinha acabado de chegar no Rio, vindo de um time de outro país, eu realmente não o conhecia. Meu irmão me conhecia bem, me chamava de careta e me zoava muito por eu não ficar com ninguém. Colocou pilha para que eu falasse com o cara, mas eu simplesmente não estava afim. Mesmo assim, ele deu meu e-mail pro feinho me adicionar no MSN. Vou continuar chamando o rapaz de feinho porque a história a seguir é pesada e não tenho condições psicológicas e financeiras para ser processada por ninguém. Não levando em consideração os erros de português de um menino que pouco estudou para começar a trabalhar ainda criança, segue trecho da nossa primeira conversa. Ele: "Suelen, tudo bem? Sei que não me conhece. Tava com os moleques o dia que você foi embora. Nem quis sair com a gente." Risos. Eu: "Tudo bem. Tava cansada, tava vindo de uma leitura de teatro na Zona Sul e tinha passado o dia na praia." Ele: "Tudo bem. Também te vi muito rápido. Daí perguntei pro Esquilo quem era e tal. Daí que ele foi me dizer que tu era produtora deles." Eu: "Sou mãe, né? De 4 marmanjos." Ele: Risos. "Imagina o trabalho que deve dar." Eu: "O quê? Não imagina não. 4 caras com personalidades diferentes, falando besteira, brigando, brincando. Tem dias que quero morrer, mas adoro eles." Ele: "Pois é, falei com ele que qualquer dia quero ir no show deles." Eu: Eles só fazem show longe. O mais perto foi aqui em Jacarepaguá. Onde você mora? Por aqui?" Ele: "Na Barra, atrás do Barril. E você, onde mora?" Eu: "Moro no Riviera, atrás do Vini." Ele: Moramos perto então." Eu: "Perto mais ou menos. Eu caí na asneira de encontrar uma amiga minha no domingo aí perto e fui a pé. Quase morri." Ele: "A pé é complicado mesmo." Eu: "Então não é perto." Risos. Ele: "Você trabalha todos os dias?" Eu: 24 horas por dia. Mas por que quero? Não tem horário, né? Agora, por exemplo, vou lá no Nova América fazer peeling. Mulheres. Ele: "Mulheres cariocas são bonitas por isso, se cuidam." Risos. Eu: "Se foi elogio, obrigada. Mas até que eu não sou muito vaidosa. O Rafa até briga comigo." Ele: "É elogio sim. Hein, vou almoçar, depois vamos viajar para Volta Redonda." Eu tô indo também." Ele: "Um beijo, a gente se fala mais tarde se estiver por aqui." Uma conversa normal até então. Vou reproduzir mais pra frente um diálogo fundamental nessa história e também explicar o motivo pelo qual tenho depois de tantos anos essas conversas. Pois bem, a partir desse dia, tínhamos uma rotina de bate-papo virtual intensa. Não apenas pelo MSN, mas por Skype também. Até que um dia eu estava saindo de uma gravação, ele disse que estava em um churrasco e perguntou se eu não gostaria de ir para lá. Meu meio-pai estava comigo no carro e pediu a opinião dele, que além de reprovar a atitude do feinho, me proibiu de ir, argumentando que eu não era pizza delivery para ir até a pessoa e que se ela realmente tivesse interesse, que fosse me buscar. Fui para casa, desci para fazer a unha e ele ligou perguntando se eu não iria.
Expliquei a situação e ele disse que não sabia andar bem aqui no Rio, mas que eu pegasse um táxi e ele me encontraria em algum lugar mais fácil e íamos juntos pro tal churrasco. Fui. Chegando lá, morrendo de vergonha, ele começou a me apresentar para as pessoas como mulher. Eu hoje, se escuto um homem falar isso, já dou significado diferente do que na época eu achava ser. A gente nem tinha ficado e o cara me apresentando para as pessoas. A boba aqui achou que estava abafando. Depois daquela festa, me senti namorando. Ele saía dos treinos, vou dizer o time porque não sou baú, do Botafogo, e passava no meu prédio antes de ir para casa. Também íamos vez ou outra na casa de um ou outro amigo dele. Aliás, eu fiquei bem amiga de 2 meninos que jogavam com ele. Um era bem grudado com ele, e outro, por incrível que pareça, eu acho que ficou mais amigo meu do que dele. A intensidade daquele relacionamento se devia à internet. Todos os dias, mais ou menos 10 horas por dia, nos falávamos. Muitas vezes com a webcam ligada. Quase sempre ele estava no clube ou em concentrações. Pagava de louco ciumento. E hoje é muito claro para mim que homem ciumento não presta. Todas as 3 experiências exageradas que tive com ciúmes me provaram isso. O feinho e 2 loucos que contarei nos 2 últimos capítulos. Se ele percebesse que eu estava maquiada pela câmera, fazia o maluco perguntando por que eu havia me maquiado. E com isso, eu fui caindo no conto do rapaz com sotaque carregado, dando ar de inocência do interior. Uma vez, bêbado, ligou para uma amiga minha dizendo que me amava e que tinha certeza que eu tinha outro. Ai, como eu fui tão burra, tão inocente. Logo eu, tão despachada para tanta coisa. Vamos às vias de fato. Um belo dia, por volta de 11 horas da noite, um dos meus telefones toca e vi que era ele. Por algum motivo, reclamei em voz alta para mim mesma. Achei desrespeitoso ele me ligar tarde assim. Para minha surpresa, não era ele. Era uma mulher que foi logo me questionando. Por que você falou 4 minutos e sei lá quantos segundos às 14 horas e 23 minutos com meu marido? Sempre fui elegante. Disfarcei e disse que aquele celular era da empresa e que poderia ter falado com outro funcionário. Não dei ibope a ela, não ferrei ele e passei a noite com a garganta fechada. Meu corpo reagiu ao golpe rapidamente. No dia seguinte, meu meio-pai notou que havia algo de errado comigo e acabei contando o que tinha acontecido. Mas o chefe lá de casa não era de deixar barato. Ligou para o indivíduo que, assustado porque não sabia o que havia acontecido, disse que estava chegando no treino e me ligaria assim que saísse. Não atendi. Mas sempre fui criança para algumas coisas e coloquei alguma frase de mágoa no meu status do MSN. Esse livro, às vezes, parece de ficção, mas é vida real. Segue abaixo a cara de pau do ser humano. Ele. Pelo nickname, é grave a coisa. Eu. Sinceramente, não sei o que falar. Ele. Mas tem que falar, né? Pô, logo agora que eu tava gostando de você, acontece isso. O que acontece é que eu tenho uma namorada de Curitiba que tá aqui. Ela não tava, chegou há poucos dias. E ontem eu tava dormindo quando você ligou. Só fui saber do que tinha acontecido hoje. Na moral, nem com ela eu tô bem. Até porque saio e faço tudo. Mas fiquei bem triste por você, sabe? Então vou te dizer que eu achei que você sabia que eu não era piranha. Vou te dizer que eu não dormi essa noite e acordei com laringite. Ele. Ai, linda, desculpa, eu tô me sentindo muito mal, sabe? Você quer que eu acredite? Jura? Ele. Sei que você não é piranha, que tinha que ter te contado. Juro de coração, cara. Até porque gostei de você. Eu gosto de falar com você. Queria ter uma oportunidade de te pedir desculpa, entende? Tô puto com ela também, porque atendeu meu rádio. A única coisa que te falei foi, me fala a verdade. Ele. Até porque eu não sou casado com ela, como ela te falou. Eu não te liguei. Eu não liguei. Ela ligou. Ele. Que raiva que eu tô, você não tem noção. E eu não atendi. Ela insistiu. A Fernanda atendeu. Ele. Ela disse que tu ligou e ela mentiu pra você dizendo que era casada. E quando ela começou a falar, me deu o rádio. E peguei o bonde andando. Eu me senti a maior piranha do mundo.
Ele: cara, tô mal, linda, sério, passei o dia inteiro pensando nisso. Cara, tu não é piranha, pelo amor de Deus. Eu: ela disse: quero saber o porquê você ligou pro meu marido. Ele: tira esse nickname, Su. Caralho, meu marido tá maluca. Eu ri. Ele: kkkk, não sou casado não, garota. Eu: não mente pra você, não é pra mim, é pra você. Ele: não sou casado, Su. Eu: chorei o dia todo já. Ele: errei em dizer que não tinha uma pessoa que ficava. Eu não sou casado. Eu: o my boy me levou pro hospital cedo e tive que ficar lá porque minha garganta fechou. Agora, burra sou eu, você que tá certo. Ele: pô... Eu: parabéns, você conseguiu. Ele: uma pergunta, tu vai me dar oportunidade pra conversar com você? Para com isso, poxa. Eu: conversar o quê, garoto? A garota liga, me chama de trouxa, diz: querida, ele é casado. Meu, isso nunca me aconteceu na vida. Credo, não fui educada para passar por isso. Ele: tá bom, eu errei, assumo, mas tem coisa errada nisso aí. Não sou casado, e outra, eu tava dormindo quando isso tudo aconteceu ontem. E se fosse casado, não ia ficar até 3 da manhã na rua. Sou super tranquilo, sabe? Eu: você pode imaginar o que eu senti? Ele: mas tudo bem, eu entendo, mas isso não vai ficar assim. Eu: porque se eu sou qualquer barraqueira, eu falo, minha filha, eu fiquei com ele e não sabia. Mas não, eu ainda te preservei, disse que não sabia de nada. Ele: caralho, que merda isso. Eu: ainda me fiz de idiota. Ele: nossa, sério, você pode pensar que não, mas eu tô bem chateado. Eu: mas bacana. Ele: Su, por favor, eu vou levar minha mãe no mercado, depois eu volto. Você vai me conhecer melhor e vai ver que tem um mal-entendido nisso. Se eu merecer, né? Mas sei que vai ser difícil depois dessa. Eu: não precisa, leva sua esposa junto. Beijo. Ele: porra, que merda, para com isso. Que isso, cara, eu não acredito. Eu: se tem alguém que não acredita, sou eu. Ele: vai me tratar assim também? Eu: tava tão na cara, eu que não quis ver. Ele: e vai me deixar assim de lado agora? Eu: você deve ter uma mulher por semana, não vai fazer falta não falar comigo. Ele: desculpa, mas você não me conhece, tá? Você pensa que eu sou o quê? Um tarado que sai todo dia? Eu: só não posso me permitir ser tratada como uma qualquer. Ele: poxa, jamais pensei que tu pensava isso de mim. Eu: se eu achasse isso, não teria saído com você. Esse foi o problema. Eu acreditei que você era diferente. Bobinha. Ele: vou lá. E outra, você vai ver que não é assim. Eu gosto de você, garota, e quero você. Beijos. E para de ficar assim, por favor. Não me esquece, por favor. Tchau. Depois desse diálogo, resolvi sumir. Até que um dia vi uma matéria em um jornal de esportes com uma foto da família dele e quem ele dizia ser uma ex de Curitiba era atual e estava grávida do segundo filho deles. Ele ainda insistia em algumas ligações e vez ou outra eu atendia, mas já que era assumidamente fraca, resolvi escrever um e-mail oficialmente terminando tudo. Naquela época, eu era muito ligada ao kardecismo, e por ter alguns princípios ligados à doutrina, não achava correto continuar naquela história como terceira pessoa. Foi o fim do relacionamento, mas o início de baldes de lágrimas. Tempos depois de ter enviado o e-mail, a desequilibrada da mulher dele acabou lendo. Ele uma vez me confessou que não deletou o e-mail porque às vezes gostava de reler. Porém, ele deveria ter guardado na memória, porque agora a mulher tinha certeza do que eu, há meses atrás, neguei ao telefone. Bastou ler o e-mail para ela me adicionar no serviço de mensagens e começar a me ameaçar de todas as formas. Contei em casa o que estava acontecendo e a ordem foi: vá à delegacia. Fui quase que obrigada e com muita vergonha. Não disse lá que ele era jogador. Eu temia a divulgação disso. Mesmo depois de tudo, eu não queria expor ninguém, principalmente me expor em uma situação daquelas. Fiz um BO
E me lembro de ter conversado com ele após isso, e ele não reclamou. Ao contrário, disse que eu estava certa. Naquela mesma semana, me ligou alguém que trabalhava com ele pedindo para que eu realmente não expusesse a situação, porque ele estava sendo negociado e isso poderia atrapalhar de alguma forma. Assim, eu o fiz. A mulher sossegou, mas não parou. Mandava recados por amigos em comum que frequentavam a casa deles. Foi uma fase difícil. No dia que ele estava indo para o novo time, em outro país, ele me ligou dizendo que um famoso colunista aqui do Rio havia dito algo para ele do ocorrido e me questionou se eu quem havia contado. Fiquei muito chateada pela desconfiança. Desejei boa viagem, sorte na vida e decidi que dali para frente nunca mais falaria. Há 2 anos, descobri que durante os 2 anos que ele ficou fora do país, ele me mandou diversas mensagens, quase que mensalmente, mas eu não via porque ia para uma pasta oculta da rede social que ele enviava. Descobri nessa mesma pasta oculta mensagem da cunhada dele me xingando e dizendo que ser infeliz era pouco para mim. Ler a mensagem dos dois não me afetou em absolutamente nada, mas respondi a dele, contando como estava a minha vida. E acreditem ou não, começamos a nos falar novamente, na minha cabeça, como amigos. Meses depois, ele me contou que vinha jogar no meu Mengão novamente e chegou a me chamar para sair. Mas além de eu não querer errar novamente, eu estava namorando com uma pessoa que depois de xingá-lo bastante por ciúmes, se tornou amigo ao ponto de ir à festa de aniversário da filha dele. Voltas que o mundo dá. Não mais que 3 meses atrás, recebi uma mensagem do indivíduo perguntando como eu estava. Não respondi, primeiro em respeito ao ciumento da vez, e também por achar que me devo ao respeito. Hoje, só desejo que faça muitos gols porque meu time precisa e merece. Papa Anjo. Eu era da metodologia Um Amor Cura Outro, e assim me abri para mais um namoro. Agora, sem cabimento desde o princípio. Mas como minha vida é de aprendizado e eu não sei ficar sozinha, aceitei o desafio. Em 2012, fui ao estúdio de um músico e produtor musical bem conhecido e respeitado e acabei conhecendo 2 de seus 9 filhos registrados. Os meninos foram muito queridos e logo ficamos amigos nas redes sociais. Um deles, depois de gastar R$600 de SMS em um mês comigo, decidiu me namorar. O PH era nada mais nada menos do que 9 anos mais novo do que eu. Começando a vida, inclusive assexual. Coitado. Eu fiquei muito tempo achando que ele perdeu a virgindade comigo, embora ele jure que não. Como o sexo até essa época ainda não era tão importante na minha vida, eu não ligava para a fraca desenvoltura do rapazinho. Namorar um menino tão mais novo e inexperiente me fez voltar a brincar de boneca. Ele nunca havia ido ao Engenhão ver uma partida de futebol. Levei. Ele nunca havia ido ao motel. Levei. Nossa vida alimentar era basicamente baseada em McDonald's, miojo com creme de leite, especialidade dele, e os industrializados típicos de casa de uma, na época, namorada que se fazia de mãe que gostava de mimar o filho. Ah, não podia faltar o ovo maltine na lista de compras porque ele amava. Hoje me pergunto onde é que eu estava com a cabeça. Sempre fui uma menina bacana, razoavelmente bonita e independente. Por que eu exigia tão pouco do meu par e me doava tanto daquela forma? Eu não me lembro quanto tempo namoramos, mas não nos víamos com muita frequência, porque ele era músico, assim como o pai, e fazia muitas turnês, inclusive internacionais, com o cantor que ele acompanhava. Nosso relacionamento era tipicamente adolescente, até a intensidade da paixão envolvida. Porém, assim como todo romance adolescente, foi passageiro e terminou por mensagens em uma rede social. Sofri. Como sofri? Tenho a síndrome da rejeição. Mimada, filha única, não podia ser dispensada. E dei chance para que ele terminasse aquele namoro que já era falido desde o seu primeiro dia. Me lembro que gritei tanto sozinha em casa no dia do término, que um vizinho no dia seguinte comentou com minha amiga que achou que eu tivesse com dor de dente de madrugada. Cômico se não fosse trágico. Infelizmente, rolou a volta dos que não foram 3 anos depois. Sim, 3 anos depois voltei a namorá-lo.
Um PH agora mais bonito, mais sonhador, mas ainda um menino, idiota, sem embasamento em nada, sem referências reais da vida. Mas, como sofro de mais uma síndrome, a de Madre Teresa, coloquei o agora rebelde expulso de casa para morar no meu apartamento. Certo dia, saí para procurar uma oficina mecânica e deixei ele e uma das irmãs dele em casa sozinhos. Acabei voltando rápido demais e quando coloquei a mão na maçaneta da porta, a irmã tentou segurar. Ele saiu correndo, infestando a casa com bom ar e se trancou no banheiro em seguida. Fui atrás como uma mãe brava e avisei que precisaríamos conversar. Foi o início de um segundo fim. PH era maconheiro. Não sou radical, mas sou careta com essas coisas. E outra, estava sendo sustentado por mim e eu não ia sustentar vagabundo maconheiro. Depois de alguns minutos, ele saiu do banheiro e ficou no quarto deitado com muita vergonha. Além de moleque, era covarde. Fui conversar como uma mãe super didática, mas irritada por ter sido enganada. Fui severa, mas compreensiva. Depois daquele episódio, as coisas começaram a ir de mal a pior. O abusado só queria comer do bom e melhor e só pedia meu cartão para ir ao mercado comprar a Coca-Cola, cerveja e salmão. Um dia, o pai dele me ligou e desabafou. Disse que entregou os pontos, que não o queria mais como filho e que estava muito decepcionado do menino de ouro ter se transformado naquele vagabundo. Novamente, a mãe entrou em ação e fui conversar com ele, que por sua vez disse que não aceitava a opinião do pai e também não aceitava que eu defendesse o pai dele. Como eu sou justa e legal, fui para a cozinha, preparei uma caipirinha enquanto ele juntava os poucos pedaços de pano de bunda que tinha, sentei na sala e comecei a assistir TV. Ele ainda teve a cara de pau de me pedir uma carona. Neguei, é claro. O coitado veio me dar um beijo de despedida. Fui seca. E como uma boa malvada, não dei tchau e nem olhei para o lado quando ele abriu a porta. Foi o fim do revival. Dessa vez, não derramei nenhuma lágrima. Ao contrário, arrumei as malas e fiquei 17 dias navegando pela América do Sul. Porque depois de uma certa idade, a gente aprende que não há quase nada que uma garrafa de Veuve Clicquot não cure ou ao menos amenize. Santé? Funk na veia e no coração. Depois da minha temporada em Londres, nunca mais tive patrão. Ninguém entende exatamente o que eu faço para viver, porque faço muitas coisas. Mas hoje, todas elas são ligadas à área artística. Em 2013, uma amiga que já fazia umas parcerias de trabalho comigo me chamou para fazer assessoria de imprensa de um MC. Eu já tinha empresariado um grupo de funk e sabia como o segmento era desorganizado. Não me interessei, mas ela sempre foi muito persistente e quando vi, estava escrevendo release, pensando em videoclipe e criando factoides para o dono do hit Normal, Mamãe Passou Açúcar em Mim. O trabalho começou a fluir e cada dia nos procurava um funkeiro diferente. Voltando de uma gravação em São Paulo com o nosso assessorado, o telefone toca. Era outro MC que já havia enviado alguns recados por outras pessoas pedindo o contato da nossa assessoria. Como o ciúme rola solto entre eles, embora não assumam, ninguém passava o contato. Certo dia, fui ao Projac porque teria gravação de um programa dominical. Encontrei alguns amigos e na porta de um dos camarins estava escrito o nome do MC que tanto me procurava. Como não sabia quem ele era, falei em voz alta para alguém que eu queria saber quem era o rapaz. E por coincidência, o até então empresário do rapaz ouviu e falou: "Não acredito que você é a Suelen. Como te procuramos, menina?" Batemos um papo rápido ali no corredor e ele me apresenta o artista. Um tipo no mínimo estranho, de camisa polo amarela, muitos cordões de lata dourada e uma bermuda quadriculada. O MC estava agitado e reclamando muito, insatisfeito porque a produção do programa queria que ele se apresentasse com dançarinas que ele não concordava por uma história que mais tarde achei coerente. Me lembro dele falando com um querido assistente de direção que não se apresentaria naquele dia e dando as razões dele. Ele acabou subindo para o estúdio para gravar, mas por muito tempo as pessoas que assistiram o episódio comentavam e tinham certeza que ele havia usado drogas.
O que depois, convivendo com ele, vi que era falta de tarja preta e não efeito de nenhuma droga ilícita. Quase um mês depois, marcamos uma reunião na praça de alimentação de um shopping. Estávamos o empresário, a minha parceira, um produtor, o MC e eu. O irreverente rapaz já foi logo avisando que estava com fome. Sugeri que ele se alimentasse durante a conversa e foi horripilante assistir aquele momento. Parecia que ele estava nos testando. Comia com a boca mais aberta que o normal, fazia barulhos absurdos e passava o dedo para retirar alguns alimentos que estavam agarrados no aparelho dentário. Saí de lá horrorizada com a pessoa, mas prometi ao empresário ver o que poderíamos fazer para contribuir com a carreira dele. Chegando em casa, fui pesquisar na internet e, apesar de números expressivos nos vídeos do MC, o material era ruim. Ele era pornográfico demais para levá-lo como um produto para a TV, que é o que qualquer artista almeja. Minha parceira e eu batemos muita cabeça para começar a desenhar o que poderíamos fazer por aquele menino. Até então, estávamos mais negativas do que positivas. Como eu tinha alguns canais de mídia mais fáceis e menos rigorosos, comecei por ali, como uma escada, degrau por degrau. Precisávamos de um release, um resumo de vida e carreira que pudesse convencer aos produtores, jornalistas de quem mais fosse necessário que aquele era um produto interessante. À medida que eu ia assistindo os vídeos do rapaz, algo me chamava a atenção, sua originalidade. Ele era escroto, mas era original. Não copiava ninguém em um mercado tão competitivo, e isso era incrível. Resolvi ligar diretamente para ele, porque estava disposta a entender a vida dele até aquele momento e saber o que ele almejava para que eu pudesse claramente saber o que faria. Dentre muitas perguntas básicas, como o nome da mãe, que idade começou a cantar e qual era o maior sucesso naquele momento, perguntei se ele tinha algo importante, um sonho que o funk ajudou a realizar. Estávamos falando de uma carreira de quase 10 anos, já que ele ainda menino era levado por uma tia para cantar nos bailes da comunidade onde vivia. A resposta à minha pergunta fez com que eu, em segundos, pensasse na minha própria vida boa e me apaixonasse pela simplicidade daquele menino do outro lado da linha. Era o início de uma paixão desafiadora e que eu mesmo fingia não sentir. Começamos a falar bastante ao telefone. Ele sempre foi muito criativo, surgia às vezes de madrugada com ideias loucas e tinha necessidade de compartilhar com algumas pessoas que pudessem ajudá-lo a colocar as loucuras em prática. Com isso, fomos nos aproximando cada vez mais. Ele sempre me convidava para ir aos shows, mas não era muito minha praia. Nunca fui de sair à noite e não me imaginava em baile funk. Principalmente porque nessa época a maioria dos shows eram em comunidade. Fomos gravar Raul Gil em São Paulo. E ele, que já me paquerava sutilmente, começou a demonstrar ciúmes mais claramente. Quando chegamos no Rio, um amigo foi me buscar no aeroporto e ele fez questão de ir comigo para ver o carro da pessoa. E eu não imaginava que meu amigo ter um carro bacana mexeria tanto com ele, que 1 ano depois comprou o mesmo carro, tirou uma foto com o teto solar aberto e me enviou no aplicativo de mensagem dizendo que era para dizer ao tal amigo que agora eles eram iguais. Todas essas bobeiras dele eu entendia, por saber da dificuldade financeira que ele enfrentou até aquele momento. Um dia, meus pais estavam na minha casa e eu anunciei que naquele dia eu ia acompanhar meu assessorado nos shows da noite. Minha mãe, já deitada, me olhou no fundo dos olhos e disse: "Quem não te conhece que te compre, Suelen. Toma juízo." Como toda filha, sorri e disse que ela estava falando besteira e que era maluca. Naquele dia, ele veio me buscar em casa e depois encontramos a equipe no ponto de encontro. Conheci um outro MC naquela viagem. Alguém consciente de onde veio, onde estava e para onde desejava ir. Conversamos muito sobre ele naquele dia enquanto ouvíamos alguns funks no carro, inclusive do MC da Leste, que veio a falecer naquela mesma madrugada. Foi estranho contar sobre a morte de uma pessoa que eu não conhecia, mas que horas antes tinha ouvido falar tão bem. Já era quase de manhã quando meu amigo René Silva me enviou uma mensagem avisando que o da Leste havia levado um tiro durante um show. Meu assessorado estava no último show da noite e eu contei para o empresário dele, que pediu para que eu segurasse a notícia. Quando estávamos indo embora, contamos e ele ficou transtornado.
Foi de partir o coração ele se colocando no lugar do companheiro. Mesmo assim, ele quis terminar a noite curtindo o famoso baile do Pistão. E deixamos ele e o DJ com muita preocupação já pela manhã na rua do baile e seguimos para casa. Não faço ideia da data, a não ser que eu dê um Google sobre a morte do Da Leste, mas naquele dia começamos a namorar. Foi uma barra interna ter que assumir que eu estava me relacionando com alguém tão diferente de mim em absolutamente tudo, mas me encantava mais uma vez ser professora. Hoje eu entendo que me encantei pela história de superação dele e também por alimentar meu ego, contribuindo, e muito, para que ele tivesse um crescimento não só profissional, mas de vida, de forma quase que meteórica. Ao mesmo tempo que eu tinha vergonha de algumas atitudes, outras eu enxergava como inocência, falta de vivência, embora alguém que nasce e cresce em comunidade seja, como eles falam, rato. Ele era muito esperto para umas coisas, mas literalmente burro e inocente para outras. E o mais legal é que reconhecia as limitações e pedia ajuda. Me lembro dele pedindo explicação para calcular a percentual dos cachês de shows. Esse namoro, que não sei bem ao certo quanto tempo durou, mas entre idas e vindas deve ter sido algo por volta de 2 anos, me rendeu histórias bem engraçadas. Principalmente no início, quando ele tinha um pouco menos de malícia e não estava acostumado com o mundo que acabei ajudando a apresentá-lo. Geralmente, segunda, terça e quarta, ele dormia na minha casa. E como não sou mestre cuca, costumávamos almoçar em um restaurante que ficava logo na esquina. A primeira vez que fomos lá, ele não tinha levado dinheiro. Aliás, muitas foram as vezes que ele andava sem dinheiro. Quando chegamos em frente ao local, ele já deu uma freada e questionou se o restaurante não era chique demais. Ri e continuei. Quando entramos, percebi uma demora dele se servir. E quando olhei, ele estava no caixa, questionando se aceitava o cartão que ele estava em mãos. Me confessou que não estava com dinheiro, que lá não aceitava o tal cartão, e eu naturalmente disse que não tinha problema e que pagaria o almoço. Naquele dia, ele se serviu bem pouco, tímido, porque sabia que a conta era minha. No dia seguinte, voltei ao mesmo restaurante, dessa vez sozinha, e a proprietária, que já me conhecia, perguntou se o rapaz que estava comigo era MC, e confessou entre gargalhadas que o cartão que ele perguntou se aceitava era um cartão de loja de departamento da mãe dele. Rimos muito, mas nunca disse isso para ele, porque achei que ele pudesse ficar envergonhado. Naquela mesma semana, decidimos ir a um shopping na Barra da Tijuca e parecia que ele estava entrando em um castelo encantado. Comentou sobre o piso e o teto. Achou lindo. E conforme íamos passando, alguns vendedores, principalmente nas lojas mais populares, o reconheciam e ele parecia não acreditar que estava famoso em um bairro que para ele era tão elitista. Paramos para lanchar e ele, que há minutos atrás parava de loja em loja querendo comprar tudo, mais uma vez tinha esquecido o dinheiro no carro. Nessa época, ele andava sem carteira. Aliás, tinha dias que o documento dele era a carteira de trabalho, porque vivia perdendo tudo. Ainda na fila da lanchonete, percebemos que existia uma movimentação estranha no local. Quando chegamos ao caixa, ele falou com orgulho que a mulher dele pagaria a conta. Isso era uma novidade legal para ele, que já havia me dito que as meninas que ele se relacionava rapidamente davam um jeito de pedir para ele pagar tudo, da unha ao mega hair. Sentamos para comer e começaram os pedidos de autógrafos e fotos. Naquele dia, não sei ele, mas eu tive a noção do que estava começando a acontecer na vida profissional daquele jovem sonhador. O tempo foi passando, o trabalho fluindo e o namoro, como tudo que é recente, estava delicioso. Nos divertíamos muito juntos com as palhaçadas dele, mas também conversávamos muito sobre os planos profissionais. Eu já não tinha vida própria, a vida dele era a minha. Sonhava em ajudar a realizar o que ele sonhava. Muitas foram as vezes que de madrugada ele vinha com frases soltas para uma música e eu achava super engraçado. Confesso que achava ruim e ele sempre soube disso. Mas eu fui aprendendo a confiar nas loucuras sem nexo dele. No final, quase todas davam certo.
Passeando pelos estúdios da TV Globo, encontrei um querido amigo, diretor, e em um bate-papo informal de trabalho, falei que estava trabalhando com funk, e ele disse que sabia através das minhas redes sociais. Na maior cara de pau, pedi para que o meu assessorado se apresentasse no programa da Xuxa. Não vou detalhar, mas uma semana depois, o MC, que ficaria a princípio 3 minutos no ar, ficou 10. E a partir desse dia, sentimos que outras importantes portas começaram a se abrir. Aliás, a chegada dele nessa gravação foi muito engraçada e lembrada pela minha ex-sogra até hoje quando nos encontramos casualmente. Como a maioria sabe, no complexo de estúdios da TV Globo, existem uns carrinhos para locomoção de funcionários e convidados. Eu estava conversando com os atores quando meu assessorado, namorado, passou por mim com a mãe e o DJ em um desses carrinhos. Ele estava tão empolgado pelo momento, por estar andando naquele carrinho, por estar na TV Globo e pelo que vinha pela frente, que quando me viu ficou eufórico e ameaçou pular do carrinho em movimento. Foi uma cena engraçada. E imaginar que hoje ele anda nesses mesmos carrinhos quase que diariamente, já que agora é funcionário da casa. O mundo, sim, dá voltas imensas. Aquele dia foi muito especial. Passei a infância e a adolescência indo ao programa da Xuxa, mas ficar ali atrás do palco com ele minutos antes da apresentação, perceber o encantamento dele ao ver a Xuxa antes de entrar no palco e como assessora, namorada, poder orientar e desejar boa sorte, foi mágico. Ver a emoção da minha sogra, que sempre foi fã e naquele momento estava ali na plateia, enebriada não só por ver a Xuxa, mas por ver a realização do sonho do filho, único, e em um palco tão especial, também foi transformador. Me realizei em muitos aspectos junto com eles. Como profissional, percebi que foi gol, e o que iria ao ar seria sucesso. Na saída do estúdio, encontramos o diretor-geral do programa e fiz as devidas apresentações. Quando o MC agradeceu a oportunidade, ouvi uma das maiores demonstrações de humildade e gratidão da minha vida. O diretor disse apertando a mão dele: "Agradeça a Suelen, por ela você está aqui." E apesar de eu não gostar de falar hoje em dia desse assunto, até porque não preciso de confete, percebo quão importante foi eu viver a história dele. Tomei para mim e quis fazer acontecer como fosse minha. Nunca recebi um único obrigado vindo dele. A carreira dele ia de vento em popa. E o assédio e traições começaram a ser mais frequentes. Fãs e amigos me mandavam mensagens de madrugada avisando que ele estava com loiras, morenas, ruivas, negras e quem mais tivesse perna grossa e bunda grande. Porém, uma traição específica me doeu. Eu tinha uma amiga, entre aspas, que sempre defendia por não se fazer de santa. Ela era o que era e se assumia assim. Com isso, sempre que eu podia, encaixava a bela morena em trabalhos. E tínhamos pequenas considerações uma pela outra. Não deixar de ir em aniversários, por exemplo. Até que um belo dia, meu afilhado me manda uma mensagem perguntando se eu ainda namorava o MC. E explicou que ele estava com uma morena em uma casa de show. Meu afilhado sabia quem ela era, mas não quis completar a confusão. No dia seguinte, fui até a Tijuca, bairro onde ele ainda morava. Deixei o carro dele em um estacionamento e avisei a mãe dele sobre o que tinha acontecido e pedi para que ele nunca mais me procurasse. Por coincidência, à noite fui terminar de gravar um clipe em uma boate e estavam separadamente a minha ex-amiga e ele. Em um determinado momento da noite, a bonita veio falar comigo. E eu comentei que eu estava brigada com o MC, porque ele estava com uma puta no dia anterior. O que eu não imaginava era que a tal era ela. Naquele momento, ela achou que eu fosse frio o suficiente para fazer piada com ela e foi fazer queixa de mim para o disputado rapaz. Alguns minutos depois, sou chamada em outra parte da boate. Ele reclama comigo de eu ter falado dele para Morena e me dá um leve soco na costela. Na hora, fiquei muito confusa. Não entendi o motivo pelo qual meu namorado ficaria tão bravo por eu ter feito um desabafo particular com uma até então amiga. Entendi menos ainda o fato dela ter ido se queixar com ele sobre esse assunto. Pois bem,
No final daquela noite, ele pediu para ir para minha casa, porque tínhamos que conversar. Mas acabamos indo para o morro, porque no dia seguinte ele iria para Brasília ainda pela manhã. Assim que chegamos, já pela manhã, a mãe dele abriu a porta e quando me viu, ajoelhou e agradeceu a Deus pela minha presença. Mais uma vez, não entendi nada. O que eu não sabia é que naquela mesma tarde, uma missionária havia ido orar na casa deles e feito uma revelação. Mandou chamá-lo no andar superior da casa e alertou que se ele tirasse relógio, pulseira e cordão, a pessoa que ele estava pensando em se envolver não estaria com ele. A mãe dele me contou isso dizendo que em seguida ele chorou e pediu para que me ligasse para pedir desculpas. Durante as horas que tentamos dormir, eu estava inquieta com os acontecimentos da noite e insisti para que ele me contasse o porquê minha amiga havia ido falar com ele. Por alguns momentos, ele pediu para que eu esquecesse aquela história e que já estava tudo bem, mas não consegui pregar os olhos enquanto a verdade não veio. Por fim, ele explicou que um amigo dele, de uma escola de samba aqui do Rio, havia apresentado os dois e que ela pediu para que ele terminasse comigo para namorá-la. Como nosso relacionamento estava balançado, eles acabaram ficando. Eu amo a verdade, por pior que ela seja. E embora eu tenha ficado transtornada com aquela revelação, e até hoje ostento uma cicatriz no joelho por ter caído na descida do morro, eu o perdoei e eliminei ela da minha vida. Depois de um tempo, você aprende que lealdade é muito mais importante do que fidelidade. E por isso, eu segui com aquele namoro. Mesmo eu tendo perdoado, eu não havia esquecido. E isso fez com que eu ficasse muito mais chata. Homem adora chamar a gente de chata e maluca. E com isso, o relacionamento começou a ter crises cada vez mais frequentes. Eu sabia de muitas traições, mas talvez por inocência eu achasse que eram paqueras e eu jurava na minha cabeça que não tinha sexo. Em uma de nossas crises, ele me ligou quase de manhã, saindo de uma boate e lamentando não ter ido a um show gospel que aconteceu naquela mesma noite. E brigando por eu não ter o avisado que aquele cantor estaria tão próximo de casa. Pela primeira vez, fui muito ríspida com ele e começamos a discutir. No calor da emoção, o chamei de favelado. E eu não imaginava que essa palavra o ofenderia tanto. A mãe dele me contou dias depois que ele não cansava de repetir que eu o havia chamado de favelado. E aquilo tinha o ferido. Ficamos pela primeira vez quase um mês sem nos falarmos diretamente. Mas eu continuava frequentando a casa dele. Passou o carnaval, eu estava em um churrasco e ele em Porto Alegre, na casa da mãe do dono do churrasco que eu estava no Rio. Essa família sempre gostou muito de mim e eu deles. Minha tia tinha acabado de ter um AVC e o MC ficou comovido com a situação dela. Como ela tinha um carinho muito grande por mim e o meu namorado tinha surtos de bondade, resolveu cessar a briga e me ligou de lá. Ficamos mais de 1 hora ao telefone, falando desde uma possível ida da minha sogra a Porto Alegre para fazer uma oração para minha tia, até um barraco virtual que eu tinha acabado de fazer com uma gordinha que ele, para variar, havia me traído. A regra era clara naquela altura do campeonato. Elas usavam, mas tinham que me respeitar. Ele, no fundo, parecia gostar que eu brigasse por aquele relacionamento louco. Nesse papo ao telefone, ele disse que ia precisar da minha ajuda, pois estava pensando em gravar um DVD. Pediu para que eu fosse à casa dele quando ele retornasse ao Rio de Janeiro. Fiz doce, mas acabei indo. O papo foi prático. Me deu uma lista das músicas que ele queria cantar na tal gravação, chamou o empresário e disse: "Se virem". Pela primeira vez, ele não se meteria 100% em um trabalho dele. Eu cismei de colocar silicone. Ele era contra. Um pouco antes dessa história de DVD, eu fui até a produtora de um amigo e, em uma conversa com o departamento de marketing, disse que eu havia sonhado com meu assessorado namorado fazendo um comercial de TV para um mercado. E falei como seria. A pessoa responsável pelo departamento disse que tinha um cliente antigo, proprietário de uma rede com 64 lojas. E começava mais uma de minhas inspirações. Fomos até o Juninho, que me perguntou por que não procuramos o marketing da rede.
E eu disse que Deus sempre manda mais que os santos, e apresentei a minha ideia e o meu produto filho para ele. Já saímos de lá com ele encantado pela ideia proposta. Mas ainda teríamos algumas reuniões para aprovação. O público-alvo do mercado era o mesmo que o MC atingia. O jingle era bom e tínhamos tudo para fazer mais esse gol. Me recordo que saí de uma das últimas reuniões para aprovação dele como garoto propaganda da rede e fui direto para o estúdio em Botafogo que eu havia dado contato para ele gravar parte de um clipe. Aliás, esse clipe eu também fiz o contato com um ex-jogador do Flamengo para participar e arrumei um cachorro que ele tanto queria para gravar. Mas voltando a esse dia de gravação, quando eu cheguei lá, ele ficou transtornado com a minha presença. Tínhamos brigado porque ele tinha ficado com a sobrinha de 16 anos de uma conhecida minha. Quando me viu, pediu para que um dos seus seguranças me tirasse do estúdio de forma grosseira. E eu, valente, disse que dali não sairia. Achei não só deselegante, mas desrespeitoso e ingrato da parte dele. Fiquei profundamente chateada, porque afinal eu era uma das partes responsáveis pelo que ele ali estava fazendo e tinha vindo de uma reunião pensando na carreira dele. A projeção como garoto propaganda de uma rede, passando na maior emissora do país e tendo outdoor, cartazes, etc., daria uma credibilidade à marca e ao nome dele. Fiquei dilacerada, realmente triste por tamanha ingratidão. Mas a partir dali, comecei a pensar nele como produto. Ele me pagava muito pouco como assessora. Então, mesmo diante de toda a briga, pedi para que ele me desse uma parte do cachê do comercial para que eu pudesse colocar silicone. Mesmo contrariado, deu. Não porque era bonzinho, mas aquele dinheiro não faria diferença para ele. E, no fundo, sabia que eu merecia pelo trabalho. Nesse meio tempo, brigamos novamente. Aliás, os períodos de paz começaram a ficar cada vez mais raros. O mais triste é quando a gente se acostuma a viver no inferno. E parecia que era isso que tinha acontecido. A gente não se aguentava mais. Brigávamos muito, mas existia uma cumplicidade profissional e um carinho pessoal que não deixava a gente colocar um ponto final nessa história. A gente se xingava, mas bastava ele precisar de algo que eu atendia prontamente. Eu não gostava, mas fazia outros trabalhos para não depender financeiramente apenas do trabalho com ele. E estava cada vez mais certa que para dar o ponto final eu precisaria não mais trabalhar com ele. Acabei pegando a assessoria de um videoclipe de funk para fazer. E por ciúmes, uma vez saindo da última gravação do comercial do mercado, ele veio querer brigar comigo por eu ter feito esse trabalho. Eu já não dava mais ibope para as crises dele e não quis alimentar o assunto. Quando, inesperadamente, ele pegou o fio do carregador do celular e, brincando, tentou me enforcar. Isso acabou saindo no jornal depois de quase um ano do término do namoro. Mas não tinha sido minha intenção falar mal dele. Depois disso tudo, ainda tivemos fôlego para gravar DVD. As pessoas sempre me alertaram que ele tinha uma dependência profissional das minhas ideias e acabava me usando porque sabia que eu não negava nada para ele e colocava as loucuras dele em prática. Eu ia operar no mesmo dia da primeira reunião importante no local que gravaríamos o DVD. Dormi na casa dele, mas antes fui para São Gonçalo e em jejum por conta da operação. Na hora de voltar para o Rio e ir para o hospital, comecei a ficar fraca. Fazia mais ou menos 35 graus e nem água eu podia beber. Ele era tão insensível que pedi para ele ir dirigindo e ainda rolou uma reclamação antes de aceitar pegar a direção. Com pouco dinheiro e de uma forma meio mambembe e improvisada, gravamos o DVD. Muitas participações legais e milhares de pessoas do lado de fora. Lotação máxima e sucesso dentro do que éramos capazes de fazer em pouco tempo e com poucos recursos. Na época, a gravadora ofereceu de recomeçar o projeto e gravar um DVD do jeito deles, mas ele não quis parar tudo no meio do caminho. Sempre foi afobado, mas o resultado ficou bem razoável. Notas de dinheiro com o rosto dele voando, grupos de bailarinos e uma GoPro no microfone que captava a irreverência do MC mais de perto. Depois dessa gravação, ainda nos toleramos por alguns meses.
Gravamos mais um clipe, e eu comecei a ajudá-lo apenas quando tinha vontade, pois já havia me desligado como assessora oficialmente. Nesse período, ele e a mãe dele me pediram ajuda para encontrar uma casa porque ele queria muito sair da comunidade que morava. Olhamos muitas coisas e eu só pensava que ele não tinha maturidade para morar em condomínio. Mesmo assim, gostamos muito de uma cobertura muito próxima à casa onde eu morava. Eu andava para cima e para baixo com a mãe dele atrás de casa. E um dia, sem querer, achamos uma no mesmo bairro onde eu morava. Fizemos a negociação e a compra de forma rápida. Meu advogado resolveu o inventário da casa e o ex-proprietário sempre facilitou para que o processo de mudança fosse rápido. No fundo, eu sabia que aquele ciclo estava realmente se encerrando. A gente se falava mais pelo aplicativo de mensagens do que pessoalmente. Eu ficava feliz todas as vezes que ele me mandava fotos da obra da casa. Era a realização de um sonho dele, que apesar de não ter dinheiro meu, contribuí para se tornar realidade. Por algum tempo, a gente esquecia que tinha terminado e se cobrava como namorados. Nessa época, a atual namorada dele já era a amante. Não vou contar detalhes para não dar ibope à moça de família. Mas não tenho dúvidas da frase "aqui se faz, aqui se paga". De tanto falar que eu era maluca por aí, ela passa por coisas muito piores do que eu passei. Nunca apanhei de fato. E acho que era menos traída também. Em setembro de 2014, eu estava na piscina do meu prédio e ele me ligou avisando que estava vindo para casa nova e perguntando se eu podia ir com ele ver uma academia por perto. Neguei. Ele pediu para ir à minha casa. Neguei. Me chamou para ir a uma boate à noite. Neguei. Naquele mesmo dia, ele chamou a outra para ir a tal boate e postou uma foto com o rosto dela cortado. Liguei 60 vezes e mandei mensagem dizendo que eu ia atrás dele. Chorei tudo o que podia e me prometi nunca mais falar com ele. Era quase o fim. Algumas semanas depois, ele me ligou por volta das 5 da manhã xingando a tal menina, hoje atual, dizendo que ela era interesseira e outros adjetivos que não precisam ser ditos aqui e são fáceis de serem imaginados. Escutei, mas não quis opinar muito. No fundo, naquela época, eu queria mesmo que ele se envolvesse com esse tipo de mulher. Esse tipo de homem merece mulheres com características especificamente iguais às da que ele tem hoje. Ele, já com ela, comprou um chip novo para o celular e me passou trote por mensagem, fingindo ser ela para ver minha reação e me colocar ciúmes. Algumas provocações me foram feitas por algum tempo, e qualquer coisa que eu postasse nas minhas redes sociais virava uma guerra entre os fãs mais íntimos e que sabiam da verdade e os que até hoje não sabem de nada e vão continuar sabendo o básico, porque eu me preservei e o preservei bastante narrando algumas de nossas histórias aqui nesse livro. Em 2015, uma amiga minha produziu um evento e um dos shows era dele. Era a primeira vez, depois de meses, que eu o assistiria. Minha chegada ao local causou certo incômodo e, em minutos, ele já sabia da minha presença. Um dos melhores amigos dele foi até o meu camarote e disse que cada pessoa que abria a porta do camarim, ele colocava a mão na cabeça e anunciava: "A Suelen está aí". Nesse dia, eu só queria me divertir e em nenhum momento pensei que quem subiria para cantar era meu ex-namorado. Encarei como um artista de funk talentoso e estourado, cujo eu sabia boa parte do repertório e iria me divertir escutando. O amigo, por sua vez, disse que ele estava nervoso e brincou dizendo que ele deveria estar preocupado em falar corretamente, com medo de eu filmar e postar algo zoando. Eu sempre fui crítica em relação ao português, e ele ficava bem incomodado, mas nunca fui chata em corrigi-lo. Só fazia quando solicitada. Aliás, sofri muito preconceito dele e de amigos por eu ter estudado. Quando eles me viam em alguma situação mais relaxada, era como eu virasse, entre aspas, normal por alguns instantes. Mas voltando ao show, tudo corria bem. Ele subiu no palco e meus amigos e eu começamos a dançar e cantar, assim como as milhares de pessoas que ali estavam. Até que recebi um discurso em pleno show.
Ele fez a versão de uma música falando de ex, e por algum tempo ele achou que aquilo me incomodava. Me mandou mensagem pelo celular, mas eu não respondi. Em seguida, encontrou com uma amiga e pediu para me entregar o recado que a música não era para mim e que ele não queria me ofender. Naquela noite, ele teve a oportunidade de se defender de algo sem defesa, na minha opinião. Pediu para o DJ parar e começou a explicar que a música era uma versão de outra e que não era para ex dele. Ficou um tempo explicando e acho que rolou um clique e percebeu que estava dando explicação demais e deu uma cutucada no final. Todos os meus amigos, inclusive eu, morremos de rir da cena e, como dizem por aí, seguimos o baile. Ainda no ano passado, batizei a prima dele e rolou um malabarismo para fazer isso de forma que ele não soubesse. Tudo que era relacionado a mim virava confusão. Tenho um carinho muito grande pela criança que me escolheu para essa função que acho tão importante. E lamento muito ter tido que me afastar um pouco dela por alguns motivos que prefiro não citar aqui porque envolveria terceiros. De fato, acho que marcamos a vida um do outro, mesmo que isso não seja visto com bons olhos por muita gente e até por nós mesmos. A verdade é que temos amigos em comum, colegas de trabalho em comum e uma história que não tem como ser deletada. Há pouco tempo encontrei com a mãe dele e disse que se ele um dia escrevesse um livro, eu merecia um capítulo. E naquele momento, eu não imaginava que eu quem escreveria um capítulo do meu próprio livro sobre ele. Aliás, pouco falei aqui para também não a comprometer, mas sou imensamente grata à mãe dele, que me teve como filha por muito tempo. Eu teria que escrever um outro livro só para contar minhas histórias com ela. Hoje, não sinto absolutamente nada quando vejo algo sobre ele. Mas por muito tempo tive consciência da importância que tive para que ele se tornasse o que é hoje. Muitos dos conselhos que dei, sei que em algum momento ainda são seguidos. E ao mesmo tempo tenho um sentimento de dever cumprido e gratidão, por ele também ter me permitido viver tudo o que vivi ao lado dele, não só como namorada, mas como profissional. A vida nos leva para onde merecemos, e ele tem ido apenas aonde tem merecimento e capacidade para chegar. Esses dias, liguei para ele. Meio que sem saber para quê, ele riu, eu ri, ficamos sem assunto rapidamente e desligamos. Que delícia deixar qualquer mágoa ou julgamento de lado e nos permitir a ser nada um para o outro. Eu sempre fui caminho e aprendi a gostar de ser. Porque ninguém escolhe um caminho feio, escuro e ruim para passar. Me faço luz e aprendizado, e deixo que passem. E o MC passou. Nasci para ser traída, publicado originalmente pela editora Autografia. Espero que tenham gostado. Encontro vocês nas minhas redes sociais. Facebook Suelen Sauer, Twitter Su Sauer, Instagram Su Sauer e Snapchat